Oi, pessoal. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre Conceição Evaristo. Então, Maria da Conceição Evaristo de Brito, conhecida como Conceição Evaristo, nasceu no dia 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela vem de uma família humilde e ela é a segunda de 9 irmãos, sendo que ela é a primeira da sua casa a conquistar um diploma universitário. É a primeira que sai para estudar. Enquanto ela estudava, ela ajudava sua mãe e a sua tia também com a lavagem de roupas e as entregas. Nos anos 70, depois de concluído o curso normal superior, ainda em Belo Horizonte, ela vai para o Rio de Janeiro aos 25 anos e deixa de ser empregada doméstica, porque até então ela era empregada doméstica. Então, aos 25 anos, ela deixa de ser empregada doméstica, vai para o Rio de Janeiro, depois de ter prestado um concurso e ter se tornado professora, e ela ingressa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Na década de 1980, ela entra em contato com o grupo Quilomboje. Ela só estreia na literatura em 1990, com as obras publicadas na série Cadernos Negros. Além de ser formada em letras, ela é mestra em literatura brasileira pela PUC do Rio e ela é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, a UFF. A Conceição Evaristo também é militante do movimento negro e ela tem grande participação e atividade em eventos relacionados à militância política social. Então, suas obras elas abordam temas como discriminação racial, a discriminação de gênero e de classe. A Conceição Evaristo ela concorreu a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, a cadeira de número 7, que originalmente foi ocupada por Castro Alves, um poeta negro da nossa literatura. Mas ela perdeu a votação, pois preferiram dar essa cadeira, a cadeira de um poeta negro, a Cacá Diegues. Atualmente, ela leciona como professora visitante na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, Conceição Evaristo ela tem uma escrita forte, uma escrita que emociona, que comove. Ela é fantástica. Em 2019, ela foi a escritora homenageada das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Seus textos trazem muito da vivência, sobretudo da vivência da mulher negra na sociedade. Hoje, para apresentar Conceição Evaristo, eu gostaria de compartilhar 2 pensamentos dela que eu gosto bastante. E, além disso, depois, fazer a leitura do conto Olhos d'Água, que é o conto que dá início a este livro aqui, que é o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Então, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninados da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. No momento como o que a gente vive hoje, em que a gente tem nas periferias um genocídio da população negra, conhecer os escritores negros, valorizá-los, é extremamente importante. Ela também diz: gosto de dizer ainda que a escrita é para mim um movimento de dança, canto, que o meu corpo não executou. É a senha pela qual eu acesso o mundo. Então, através dos seus escritos, ela com certeza ela acessa o mundo e acessa o coração de muitas pessoas. O livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, foi publicado em 2016 pela Palas Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, é um texto forte. O prefácio do livro
tem o título de Minha Mãe Sempre Costurou a Vida com Fios de Ferro. Então, e esse prefácio foi escrito pela Heloísa Toller Gomes. Então dá para a gente ter uma noção do que é essa escrita da Conceição Evaristo. Então, vamos ao conto Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando. E não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência, sempre ao lado de minha mãe. Aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os olhos de minha mãe. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos, e rimos, e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto, das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava dela também de algumas histórias da infância. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias, de parco ou nenhum alimento, que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores, cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora,
Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas em volta dela. Cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um riso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos. Algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse, e com ela, nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias fortes de chuva. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal, saída de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera da minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos. Palavras de sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer da cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum,
rios calmos, mas profundos, e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Então essa é Conceição Evaristo. Essa escrita forte, que nos remete à nossa ancestralidade, que nos remete às nossas origens, que muitas vezes faz nos perguntar se a gente sabe qual cor, a cor dos olhos de nossas mães. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Busquem mais textos da Conceição, busquem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Ela é uma escritora fantástica. Até o próximo.